Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos. Que Deus possa ser o nosso guia e fazer com que juntos, possamos adquirir um pouco mais de compreensão diante de tantas coisas importantes que a vida nos traz, hoje, especificamente, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, dando continuidade aos nossos estudos casuais, no tema Vida Orgânica e Vida Espiritual, estando na página 53 do PDF, para que todos possam se situar, Convido o nosso irmão Milton a soltar o texto do grande espírito protetor, espírito mesmo que fez as suas participações no livro de 1857, um espírito de grande sabedoria, Identifica-se protetor, muitas vezes, porque não tem a intenção de dar o seu principal nome, Então, podendo ser um ou mais espíritos, Então, o espírito protetor, em 2019, trouxe esse texto que está por vir. Vamos lá. 4. Vida orgânica e vida espiritual. A natureza humana provém de uma junção de evolução natural com interferência facilitadora divina. Organismos vivos trabalham em sintonia perfeita e constante no aprimoramento da matéria e intensificação do progresso. Uma vez que nos iniciamos no estado consciente, período animal, começamos a ter o poder de controlar nossos instintos e a possuir empatia com a dor e o sentimento alheios. Bom, nesse primeiro trecho, apesar de ser um trecho curto, ele é bastante informativo quando traz que a natureza humana é a junção da evolução natural com a interferência divina, A evolução natural, vocês já conhecem através de Darwin, o próprio darwinismo, então, tudo que é orgânico evolui naturalmente, adaptando-se ao meio, promovendo as suas derivações de acordo com a necessidade e utilidade de cada cenário, Então, uma junção de biotipo com fenotipo, ou fenótipo, Uma junção do que o clima nos traz com as necessidades e com os aprimoramentos genéticos. E aí entra a questão da interferência divina, A interferência divina é o que organiza tudo isso, Se nós dependêssemos apenas da evolução natural, sem uma interferência divina, nós poderíamos entrar em processos de caos, em diversas circunstâncias. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, e olha que encontra-se na melhor versão quando falamos em planeta Terra, nosso livre-arbítrio é muito primitivo, Um livre-arbítrio ainda muito pouco depurado. As nossas escolhas são ruins, literalmente ruins. Nós escolhemos acabar com a fonte principal de vida da nossa existência, que é a água, por exemplo, a gente polui água. Nós não respeitamos o que nós não passamos 3 minutos sem, que é ar, Então, nós poluímos o ar. Nós não sabemos conservar as espécies e nem a própria espécie com as nossas escolhas ainda primitivas. Então, a interferência divina ela é muito importante. Agora, quando eu falo em interferência divina, eu não estou falando em um Deus punitivo que lança pandemia na Terra. Não é isso. Quando eu falo em interferência divina, é o Deus que reajusta os nossos equívocos, fazendo com que possamos sofrer as consequências dos nossos atos, mas não nos exterminarmos, Ele consegue equilibrar as questões através da própria natureza. Então, vocês perceberam, por exemplo, nesse período de pandemia, 2 anos que a humanidade poluiu menos, o mundo cicatrizar-se de uma forma incrível, os oceanos, o oxigênio e assim sucessivamente. Até o aquecimento global modificou. Então, olha que interessante como o planeta é um organismo vivo e demonstra sua capacidade. Do mesmo jeito que você dá aos homens, a opção de extinguir algumas espécies, levando alguns animais à extinção, você dá a outros, ilumina outros, para que possam pegar um animal, um macho, uma fêmea dessa mesma espécie, conservá-la, preservá-la, reinseri-la na natureza e fazer com que possa perpetuar-se a espécie. Então, algumas espécies que estavam em extinção outrora, hoje já estão povoando novamente o mundo, Então, Deus, através da sua interferência sutil, porém enfática,
ele consegue modelar a nossa existência. Então, esse é um ponto bastante importante. Aí, continuando aqui, uma vez que iniciamos no estado consciente, e aí está entre parênteses, período animal, né, onde nós adquirimos a nossa consciência, porque até então nós somos apenas seres sencientes, e no momento que nós adquirimos a nossa consciência, nós nos tornamos hominais, né, nós estamos nessa fase de transição, nós começamos a ter o poder de controlar os nossos instintos, aí é o livre-arbítrio um pouco mais depurado, e possuir empatia com a dor e com os sentimentos alheios. Ou seja, a fase hominal traz para o homem a grande responsabilidade das suas escolhas. O animal tem menos, o homem tem mais, porque ele tem consciência das consequências dos seus atos. Isso parece maravilhoso. Assim como parece maravilhoso quando você é um adolescente de 14 anos e não vê a hora de fazer 18 para ter as próprias responsabilidades. E aí você faz 18, 20, 25 e sente muita saudade de quando você podia depender dos seus pais. É mais ou menos isso, né? A mesma coisa acontece com a fase consciente. O homem busca essa fase consciente. No momento que ele adquire a consciência e percebe, posso tanger o meu próprio destino? Eu falo, sim, pode, mas sofra também as consequências das suas escolhas. Aí é terrível, porque esses instintos que até então foram importantes para a minha evolução, hoje são o motivo do meu retrocesso, o motivo da minha estagnação, o motivo das minhas dificuldades diárias comigo mesmo e com os outros, controlar instintos. Então eu não consigo cumprir as leis de Deus porque os meus instintos não deixam. Mas na verdade eu consigo, mas é mais difícil do que parece. É difícil cumprir as leis divinas. Para cumprir as leis divinas você tem que ir contra o seu instinto natural, contra a sua cólera, a sua raiva, seu instinto assassino, contra o seu instinto prevaricador, seu instinto cobiçador, seu instinto de inveja. Você tem que quebrar tudo aquilo que construiu para que pudesse chegar até aqui. Porque quando você era um animal, é importante você cobiçar a fêmea do próximo. Porque se você não cobiçasse, você não poderia perpetuar a sua espécie. Na fase hominal, você não precisa. Quando você era um animal, era importante você saber matar para se defender e para predar. O seu alimento era esse. Um leão come o veado. Né? Ele precisa caçar o veado para alimentar-se. Entretanto, o homem não precisa. Então, caço porque quero. Olha o peso das responsabilidades caindo sobre as suas próprias escolhas. E aí você diz, meu Deus, guia o meu caminho, coloco a minha vida em suas mãos, como se Deus pudesse escolher por você. Tarde demais. Você já está no seu estado consciente. O livre-arbítrio é seu, a escolha é sua e as consequências também. Você não queria maturidade? Deus te deu. Você mereceu essa maturidade. Agora somos as consequências dela. Até aqui, alguma dúvida sobre este pequeno filme de terror que nós estamos traçando, mas é a realidade, né? E nós veremos o lado bom dele quando começarmos a realizar as escolhas corretas, né? Pois não, irmão Milton? A perfeição está em todo o processo. Cada célula se movimenta sincronicamente em todas as etapas de nossa evolução, preparando nossa matéria para o estado humano, quando temos o poder de decidir conservar nossos corpos ou danificá-los com nossas escolhas, vícios e maus hábitos. Nosso egoísmo começa a prevalecer e nossas escolhas se tornam menos sentimentais e mais pretensiosas. Será que fazemos por merecer toda essa perfeita harmonia que gerou nossa inteligência e evolução? Com tantas possibilidades de aprimoramento, crescimento e despreendimento, seguimos no caminho correto e benéfico? Utilizamos nossa inteligência e experiências em favor do próximo e dos mais necessitados? Bom, como o Espírito nos traz, né, estes questionamentos, vamos traçar um por um, né, para ver se nós somos merecedores. Já entendemos que o processo é perfeito, né? Ele é tão perfeito que até mesmo nós nadando contra a corrente, ele nos leva a favor, né? A evolução acontece. Tanto que Allan Kardec cita em 1857 que nenhum espírito retrocede. Ele estagna ou evolui. Então,
Muitas vezes nós questionamos, né? Como nenhum espírito retrocede? Com tantas maldades que existem no mundo, com tantas atrocidades, como nenhum espírito retrocede? Então você não sabe como foi sua encarnação anterior, ela foi muito pior. Nós evoluímos ou estagnamos na pior das hipóteses e evoluímos em outros aspectos, né? Mas vamos para as respostas, né? Para as perguntas. A primeira pergunta que o irmão nos traz é: será que fazemos por merecer toda essa perfeita harmonia que nos gerou nossa inteligência e evolução? Então, será que nós fazemos por merecer a misericórdia divina? Essa é a primeira pergunta. Mesmo Deus consertando os nossos equívocos, nós estamos fazendo por merecer aquilo que já possuímos? A resposta está na consciência de cada um, né? Vamos para a segunda pergunta. Com tantas possibilidades de aprimoramento, crescimento e desprendimento, seguimos no caminho correto e benéfico? Vocês conseguem enxergar as possibilidades de desprendimento, de realizar o benefício ao próximo que a vida os atribui? Se conseguem, utilizam todas elas? Ou a maior parte delas? Será que vocês dão aquela moeda no semáforo ao andarilho que vos pede para se livrar dele ou para ajudá-lo? Será que você dá o conselho àquele que pratica o mal pensando no seu orgulho, na sua vaidade, ou realmente para ajudá-lo? Será que você pratica a caridade de forma realmente despretensiosa? Ou a caridade retorna para você, se não financeiramente, em ego? O que a mão direita dá, a esquerda conhece? E quando eu digo que a esquerda não conhece, é tão profundo esse ditame, quando falamos que a mão direita dá, a esquerda não pode conhecer, nós estamos falando que nem você deve falar para si mesmo, nem o seu ego deve ser suprido com a caridade que você praticar, muito menos da sua esposa, do seu filho, dos seus pais. Nós temos casos na Terra de pessoas que praticam o bem e são conhecidos esses bens apenas após o seu óbito. Mas são raros esses casos. Na maioria das vezes você gosta de ter o benefício. E quando você tem o benefício, Deus já deu a sua recompensa. Você não vai encontrá-la na erraticidade. Quando você faz o bem para ser visto, pronto. Parabéns, já recebeu os seus aplausos. Quando você faz o bem para receber algo em troca, né? A caridade, por exemplo, para receber dinheiro ou algo em troca, pronto, já recebeu o seu benefício. Isso quando você faz o bem, fora quando você faz o mal, né? Que aí nós vamos entrar nos misticismos, nos charlatanismos, em tudo aquilo que a Terra está cansada de conhecer, né? Ai daquele que quebra uma das principais leis divinas, de não citar o seu nome em vão, né? Então, precisamos entender a gravidade de tudo que acontece. E aí, continuando, né? As nossas perguntas utilizamos nossa inteligência e experiência em favor do próximo e dos mais necessitados? Talvez essa seja a principal questionamento a nos fazermos. Tudo aquilo que nós adquirimos em nossa bagagem corpórea, física, material ou sentimental, nós utilizamos para fazer o outro crescer? Nós temos dificuldades, às vezes, de utilizar para nós mesmos crescermos, imagina o outro. O ser humano do mundo de provas e expiações ainda olha entre quatro paredes, olha para os seus familiares. Quando olha? Não consegue entender que existem famílias desabrigadas do lado de fora, pessoas que precisam de auxílio, amor e carinho, e que não recebem simplesmente por não fazerem parte do seu sangue? Nesta encarnação, porque na anterior você nem sabe. Então, olha a profundidade desses questionamentos e como isso nos traz, né, para a realidade dos fatos. Uma dolorosa, porém real, forma de enxergar a si mesmo, né? Pode continuar, irmão. Evoluir não é apenas uma questão de adaptar-se ao meio, mas de auxiliar todos aqueles que têm dificuldade de se ajustar. Nenhum de nós é tão útil ou poderoso quanto todos nós unidos por um mesmo objetivo.
Felizes daqueles que enxergam a dor de seus semelhantes e os ajudam a sair de suas dificuldades, pois encontrarão a paz. Por que vocês acham que auxiliar os seus semelhantes, ajudá-los a sair de suas dificuldades, provoca paz? Quero abrir para vocês responderem essa pergunta. Por que vocês acham que a paz está no bem-estar do próximo? Acredito que seja o sentido da nossa vida, que traz a satisfação. Mas por quê? Porque, vamos dizer assim, ajudar o outro e ver o outro feliz acaba nos tornando felizes com a felicidade do outro. Obrigado. Irmã André? Boa noite. Eu acho que é impossível a gente viver, né, num planeta onde é tão densa como a gente tem na Terra, por tanta injustiça, né, por tanta desigualdade, e a gente nunca vai alcançar o mundo de regeneração se a gente não tiver, né, se todas as pessoas não tiverem uma qualidade de vida mínima, né, não só humanos, mas também não humanos, né, então nosso próximo, ele não pode ser considerado só humano, ele tem que ser estendido também para os animais, para a própria natureza, né? Eu acho que não existe, né? A psicosfera do planeta, ela precisa ser leve, e eu não consigo imaginar uma forma de se alcançar isso sem ter uma justiça social, né? Sem que a gente tenha um mínimo de dignidade para cada ser que vive no planeta, né? Junto conosco. Muito obrigado pelos seus comentários, irmãs. A paz é algo tão valioso que nós só enxergamos o valor dela quando não temos. A paz vale mais do que dinheiro, vale mais do que o ouro, muitas vezes vale mais do que a saúde, porque ela está completamente atrelada à saúde. Paz e saúde são praticamente a mesma coisa. E a ciência da Terra já está mostrando isso. Quando perdemos a paz, a nossa saúde cobra. Irmão Rui? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu vejo essa forma que ajudar o próximo é sentir a dor dele. E a partir do momento que você tenta fazer essa ajuda, você se sentiria em paz, porque é da mesma forma que você estivesse recebendo. E se eu disser para você, irmão Rui, que quando você não ajudar o próximo, uma hora ou outra você vai sentir a dor dele, até que você aprenda a ajudá-lo. Então é melhor sentir já nessa encarnação e livrar-se disso. É exatamente a justiça divina. Quando falamos em justiça, precisamos entender que o que não aprendemos, vivenciamos para aprender. Como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Ela vai cair, ralar-se, até aprender a equilibrar-se. Essa é a justiça de Deus. Temos um comentário no chat aqui da nossa irmã, usando um ditado popular: gente feliz não oportuna, né? Então todos vivem em paz. Quando diz isso, tem toda a razão, né? Quando estamos completos, não buscamos no outro, né, as nossas imperfeições. Mas, de uma forma geral, eu acho que todos entenderam a importância, né, e a relevância de auxiliar o próximo, e o mais importante, né, a consequência da paz interior. Uma pessoa com paz interior não precisa de mais nada nessa existência. Eu posso dar alguns exemplos disso. Quando você vê a camponesa, o camponês, que vive ali com menos de um salário mínimo, uma família de várias pessoas, morando num casebre de terra, nos arredores do sertão brasileiro, né? Felizes por serem honestos, por serem unidos e por serem uma família constituída. E quando você vê um rei vivendo em seu palácio, de mármore e ouro branco, infeliz por ter conquistado isso, ou adquirido isso, sem possuir o bem mais valioso, pelo qual trocaria tudo, que é a paz. Então, os ensinamentos de Deus, né? E Jesus, quando passou pela terra, não esqueçam dessas palavras, disse: o meu reino não é dessa terra.
já mostrou a desmaterialização, a importância da paz. O que fez paz, olha, é uma palavra que nós tocamos pouco, muitas vezes, nos nossos estudos, pela relevância que ela tem, pela que ela possui. A paz é o que promoveu a fé dos apóstolos, fez com que eles seguissem Jesus. Pedro trocou a sua pesca para pescar homens em busca da paz. Paulo trocou a própria caça a Jesus, tornando-se Saulo, tornando-se Paulo, todas as suas riquezas que possuía para buscar a paz. Todos os outros da mesma forma, em busca do bem mais precioso. Meus irmãos, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, esperem perdê-la. Entenderão pela dor aquilo que o amor não foi capaz de ensinar. Pode seguir. Não permitais que vosso egoísmo prevaleça e que vosso egocentrismo governe os pensamentos. Permiti que o amor seja o real sentido de vossa existência. Agradecei a perfeição que Deus proporciona ao universo, colaborando para que ela se acelere com menos impedimentos causados por vós próprios. Um dia, colheremos tudo aquilo que plantarmos. Conscientes da obrigatoriedade da colheita, cultivai o solo de vosso coração. Transplantai mudas de amor, regai com persistência e fertilizai com esforço e comprometimento. Essa analogia ao processo de plantio muito bem feita, né? Todos os processos de como abastecer e dar a devida manutenção a tudo aquilo que Deus nos proporciona, né? Para podermos promover uma vida melhor a nós mesmos e ao próximo, né? Abrir mão do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, primeiro, da primeira forma, conhecendo o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, entendendo que somos ainda, quando estamos no mundo de provas e expiações, pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas pouco caridosas, né? Então, entender isso exige muito a prática da humildade, que nos eleva nos outros aspectos. Então, todos isso são processos, né? Que fazem com que o mundo seja um lugar melhor, desde que possamos ajudar que ele assim seja, né? Pode seguir, irmão. O mundo será um lugar melhor se vós ajudardes que ele seja. Sereis mais felizes fazendo alguém feliz. A mudança do universo é constante, e toda recompensa ou cobrança virá no tempo certo. Prossegui no caminho da fé, com fé e pela fé, não deixando que nada, ninguém, nem qualquer situação abalem os vossos objetivos. Particularmente uma frase muito forte, né, que dá características do nível desse espírito, né? Vocês devem conhecer na literatura católica o por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? E agora aqui vamos fazer uma analogia na frase do texto espírita, né? Prosseguir no caminho da fé, com fé e pela fé, né? E a profundidade que isso nos traz é imensa, imensurável, né? Quando falamos que precisamos prosseguir no caminho da fé, em busca da fé, tendo fé para buscar a fé, e através, pelo motivo principal que é a fé, isso nos mostra, né, a grandeza. Posso até arriscar que talvez seja um texto aí de Santo Agostinho, né, pela profundidade dos seus ditames, mas o que nos traz, e o principal, né, se o autor não quis nominar-se, não seremos nós que iremos dar o nome a ele, mas o que nos traz a grandeza desse texto são todos os ingredientes necessários para que sejamos pessoas do bem, para que possamos entender a real ligação entre a vida orgânica e a vida espiritual, para que possamos comungar dos mesmos objetivos para a nossa evolução, né? Então, muito grato por esse texto, né? Abrindo para perguntas, dúvidas ou comentários. Pois não. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Aqui no meio do texto ele fala: permitir que o amor seja o real sentido de vossa existência. Para o português,
a palavra é única, amor. Mas esse amor é o amor fraternidade, o amor ágape. Como que a gente definiria melhor nessa frase? O que é o amor para você? Eu penso mais na fraternidade, aquele amor de amizade, no amor. Eu penso no amor na fraternidade. Eu não acho que eu não tenho capacidade ainda de pensar no amor ágape, que é aquele amor mais divino. A profundidade do amor e a complexidade dele é tamanha que você pode dar a este parágrafo em específico o sentido que você quiser. No seu caso, você deu o sentido fraterno, que não é equívoco. Entretanto, existem muitas formas e variadas formas de amar. E o amor, na sua mais pura e nobre forma, ele não é errado em nenhuma delas. Seja qual for a denominação do amor, ele é o real sentido da existência, o motivo da nossa percussão. É através e por ele que nós buscamos. Tanto que Jesus exemplificou todas as leis de Deus em basicamente uma, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, olha a grandeza do sentido do amar e do amor, e isso transcende a questões religiosas, não importa por qual religião que você busca, o amor vai ser importante em todas elas. E o mais legal do amor é que, independente da religião, se você for uma pessoa laica, você continuará entendendo a importância do amor, seja para com a sua mãe, seja para com seu irmão, seja para com seu filho, mas o amor sempre prevalecerá. Mais alguém? Eu que agradeço. Mais alguém? Pois bem, vamos entrar então na dinâmica de questões aqui, né? Entrando mais no tema de vida, de essência, vamos entender um pouco o que as questões nos trarão e tirando as nossas dúvidas ponto a ponto. Quando quiser, irmão. 63. O que é a vida segundo os espíritos? Depende. A vida material é a oportunidade concedida ao espírito para suportar as suas provas e expiações, buscando a evolução. Já a vida espiritual é eterna e, consequentemente, uma constante busca por conhecimento, aprimoramento e desenvolvimento. É uma pergunta muito simples, mas com uma resposta bastante complexa. E vamos analisar a resposta que este irmão espiritual nos trouxe? Em detalhes, né? Meus irmãos, primeiro que vocês têm que entender que nós, espíritos, nós temos conceitos e formas diferentes de enxergar a mesma coisa. Mas, de uma forma geral, em relação à vida, nós não podemos mencioná-la sem dividir o que é orgânico e o que é espiritual, né? Então, vamos entender o que este irmão nos traz, né? No primeiro trecho, ele diz, depende. Ou seja, existem mais de uma forma de interpretar isso, né? A vida material é a oportunidade concedida ao espírito, ou seja, a matéria, viver num corpo, é uma oportunidade que o espírito tem para suportar as suas provas e expiações, ou seja, para sofrer, né? Para sofrer. Buscando a evolução, ou seja, para sofrer em busca da evolução. Ou seja, estar vivo, a vida material, nada mais é do que enfrentar provas e expiações. Viver é isso. Não é na vida material que você encontrará a plenitude da felicidade. Sinto informá-los. Não é com matéria pesada que dói a perna, dói o braço, dói o dente, que tem problema no coração, que desenvolve câncer, que desenvolve Alzheimer, Parkinson, todas as enfermidades conhecidas, que por mais saudável que seja, chega uma hora que o coração decide parar de bater e você encontrará felicidade. É lá na vida espiritual que ela está. E não é numa vida espiritual breve, não. Porque você desencarnando no mundo de provas e expiações, você vai viver também períodos umbraulinos no campo da expiação. A felicidade que você busca, ela está num futuro perfeito, né? E quando você alcançá-lo, você vai ver que talvez
o desejo de ver a felicidade do próximo ainda não permita a plenitude da sua, né? Agora vamos para outra parte da definição do texto, quando o irmão nos diz, já a vida espiritual é eterna, ou seja, nunca acaba, não é como o corpo, né? E, consequentemente, uma constante busca por conhecimento, aprimoramento e desenvolvimento. Então, eternamente desenvolvendo-se. Aqueles que pretendem obter o descanso da vida eterna, sinto informá-los, ele não virá. Quando você desencarna, você trabalha muito mais. Entretanto, você trabalha sem cansar. Essa é a atribuição. Você não tem um corpo mais para cansar. Você não precisa se alimentar. Você não precisa comer. Você não precisa fazer exercício. Você não fica doente. É tudo diferente. Você não precisa mais sexualizar-se. Você não precisa mais de absolutamente nada. Você não precisa de mais vícios. Você é apenas aquilo que você nasceu, de fato, para ser, como espírito. Que é livre para tomar as escolhas corretas. Entretanto, tiramos a visão do descanso eterno. Até porque seria entediante descansar eternamente, vocês não acham? Experimentem dormir mais de 10 horas. Você acorda mais cansado do que você foi deitar. Então, descanso eterno não faz parte da nossa essência como espíritos. Caridade faz. Amor faz. Fé faz. E quando nós abrimos mãos dessas faculdades que fazem parte da nossa essência, o que acontece conosco? Nós nos tornamos depressivos, nós nos tornamos tristes, nós não estamos cumprindo a nossa missão original. Isso nos traz desgosto, nos corrói por dentro. Por mais frio que possamos ser ou aparentar ser, nós não seremos felizes enquanto não virmos a felicidade no próximo, enquanto não promovermos o amor, a fé, a caridade e assim sucessivamente. Um casamento duradouro na Terra é aquele que o sexo segura? Ou é aquele que há cumplicidade? É aquele que há troca de carinho, de confiança? O sexo, ele dura por um período. Na juventude, talvez ele até permaneça com menos frequência, mas não é ele que sustenta. Da mesma forma, quando somos espíritos. A nossa felicidade própria, o nosso bem-estar, os nossos desejos cumpridos, eles são muito pequenos diante do que é ser essencialmente um espírito que nasceu para ser perfeito, puro e evoluído. Na Terra é muito difícil de enxergar isso, mas um dia poderão enxergar, certamente. Pode prosseguir, meu irmão. Qual é a sua essência? Existem diversas coisas essenciais para a vida, mas, dentre elas, nenhuma é tão relevante quanto o amor, pois é através dele que todos podem se conectar energética e fluidicamente, aproximando-se da verdadeira evolução, na qual a união é imprescindível. Antes de adentrarmos, né, na questão relacionada ao amor, temos uma pergunta no chat aqui. A irmã pergunta, irmão, existe algum problema e atraso em nossa evolução? Quando você é doente, tem dores, é injustiçado, problemas financeiros, perdas, etc. Mesmo assim, sente-se uma pessoa grata, com fé e feliz? Não há evolução nesses casos? Né? O que a irmã está dizendo é o seguinte, não há evolução sem sofrimento? Claro que há. Mas para você adquirir essa resignação a ponto de não sofrer diante de todas as suas adversidades, você tem que cumprir a barreira da aceitação. E esta barreira, se não agora, ainda que num pretérito, te causou dor. Você precisou ultrapassar este limite, você precisou aprender e lidar. E, propriamente, se você já nasceu com essas características, você não nasceu no mundo de provas e expiações.
porque não tem como aceitar com tanta resignação sem em nenhum momento questionar, ou esbravejar, ou ir contra a vontade divina. Eu já dei um exemplo disso em estudos anteriores, que era um exemplo muito simples, bata o dedinho na beira do móvel. Naquele momento que você bateu o dedinho, você vai xingar a 10ª geração de todos os ancestrais que estiverem por perto, para depois perceber que foi uma fatalidade. Mas a reação instantânea é essa. Isso está intrínseco na nossa reação instintiva. E depois, mas o que adianta xingar? O meu dedinho vai ter que parar de doer. Vou ter que aceitar a minha dor. E olha que interessante, eu estou falando de um dedinho, mas o mesmo acontece com câncer terminal. O paciente, quando recebe a notícia do câncer terminal, ele se revolta muitas vezes. Ele pode até aceitar aparentemente, mas internamente, poxa, por que eu? Só que aí chega um momento que ele fala, o que adianta? Eu tenho que aceitar. E aí o que lhe causará dor são muitas outras coisas, né? Por exemplo, o deixar da sua família, assim sucessivamente. Então, são processos, mas nós adquirimos. A não ser que você tenha a evolução, né, de um São Lourenço, né, que ao mostrar a sua fé, é colocado em uma grelha, muito forte, e ao receber do seu malfeitor a oportunidade de desistir apenas negando a Jesus, ele disse, vire o lado porque esse está bem grelhado. Se você não tiver essa resignação, que eu acredito que poucos na Terra têm, então você ainda está no planeta correto, né? No planeta adequado ao seu estado de evolução. Agora, voltando ao tema, né, da essência, é muito importante porque muitas pessoas perguntam qual que é a essência da vida, né? Uma pergunta muito feita a diversos filósofos do planeta, né? A diversas fases da filosofia mundial. E quando falamos na essência da vida, basicamente o que o irmão está nos trazendo aqui é o seguinte, a essência da vida é o amor. Simples assim. Mas não é simples, né? Quem aqui, de fato, acredita conhecer a real capacidade de amar, despretensiosa, uma voluntária, sublime e sincera, que não pode ser o seu filho, o seu pai, o seu irmão? Quem aqui aprendeu a amar alguém que não corra o sangue ou o afeto de ter amado em sua veia? Quem aqui consegue chegar num semáforo, adoro o exemplo do semáforo, né? Momentos de reflexão. Pessoas do interior não vão entender tanto que o semáforo é rápido, né? Pessoas da capital vão entender um pouco mais, que os semáforos demoram um pouco mais. Quando você para num semáforo, olha para uma pessoa desconhecida ali e consegue sentir o amor verdadeiro por ela. Quem aqui já conseguiu atingir esta plenitude? Muito difícil, né? Pois Jesus conseguiu. Fez isso na Terra. Jesus conseguiu entender tanto o amor que sentiu por aqueles que o mataram. Sentiu pelos seus inimigos. Diante das suas últimas palavras, não exatamente as últimas, mas uma das últimas foi para que perdoasse aqueles que mal faziam, aqueles que o pregavam em uma cruz. Então, se a nossa filosofia é seguir, nós somos cristãos, né? E se a nossa filosofia é seguir os exemplos de Jesus, os exemplos de Jesus estão no amor. Puramente no amor. Deus, quando conversou através dos seus arcanjos, mensageiros, com Moisés na árvore da vida, mandou os 10 mandamentos lapidados na terra, né? Na pedra, que foram colocados no painel para Moisés. Quando você olha os mandamentos de Deus, estamos falando do amor.
Eu preciso amar muito o próximo para não quebrar as leis de Deus. Se eu amo o próximo, eu mato. Se eu amo o próximo, eu roubo. Se eu amo o próximo, eu adultero. Se eu amo o próximo, eu julgo. Se eu amo o próximo, eu respeito meu pai e minha mãe. Quando você olha as leis de Deus, não tem nenhuma que não fale diretamente sobre o amor. E essa é a beleza da vida. Se vocês sentirem-se frustrados em algum momento por pensar em estarem distantes desta evolução, acalmem-se, filhos. Só o fato de refletir sobre ela já é um grande avanço. Não vamos esquecer que há 1000 anos atrás nós estaríamos com espadas, cada um, espadas nas mãos, matando em nome de Jesus. Já houve certa evolução. O irmão Afonso gosta de falar sobre a evolução humana. É uma grande oportunidade, irmão Afonso, até abro para você, falar sobre a evolução de 1000 anos para cá, né? Por favor. Eu, esses dias atrás, escutei uma colega comentando que melhor seria falar em existência espiritual do que em vida espiritual, porque para a vida é necessário o fluido vital e o espírito não precisa. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso, se o perispírito ele também consome ou possui fluido vital no perispírito. Desculpa sair do comentário que o senhor pediu, mas era uma dúvida que estava me martelando aqui desde que a gente leu a questão 63. O perispírito ainda carrega consigo o fluido vital ou não? Bom, o termo vida ou existência, eu acho ele pouco importante. Não, Você pode... isso com certeza. Aí é questão só de semântica. Na verdade, você pode dizer existência terrestre também, né? Ou terrena, né? Para aquele que vive na carne, né? Existência material. Mas, quanto aos fluidos, como vocês sabem, já foi informado desde a Gênese, a derivação do fluido universal possibilita a criação do fluido vital. Até aí, ok? Positivo. Então, do fluido universal sai o fluido vital que anima a vida através do princípio vital. Ou seja, a vida que está sendo sustentada pelo princípio vital nos alimentos que ingerimos, nos exercícios que fazemos e também naquilo que é doado da erraticidade, é a vida que deixa de existir quando esse fluido cessa, quando a pessoa dá o seu último sopro. Essa vida se transforma em outras derivações, nos seres decompositores, assim sucessivamente, e deixa de sustentar a vida daquele indivíduo. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Quando falamos em espírito, é diferente de perispírito. O perispírito é o envoltório do corpo, né? É o envoltório do espírito, que está entre o corpo e o espírito, tá? O perispírito, ele acompanha o espírito enquanto o espírito está no corpo, fazendo o papel de intermediário. O que ele faz? Ele impressiona. Quando nós fazemos alguma coisa com o nosso corpo e damos a devida importância, nós impressionamos o nosso perispírito e acaba interferindo na existência do nosso espírito. Quando nós fazemos alguma coisa na erraticidade e voltamos para uma nova encarnação, nós podemos impressionar o nosso perispírito, que trará para o nosso corpo as reminiscências, e assim sucessivamente. Então, o perispírito é o intermediário. No perispírito, portanto, há derivações de fluido universal. No espírito não seria diferente. Então, o fluido universal está em todos. Não importa se na forma de vital ou não. Certamente, no espírito, não tem o fluido vital. Ele tem o fluido universal. E mesmo que ele tenha, em alguns momentos, o fluido vital, ele não tem o princípio vital, porque o espírito não é uma animação orgânica. O espírito é uma animação
mental. Não sei se você entendeu, irmão Afonso. Não, positivo. É que eu imagino que no universo não exista vida somente nessa composição orgânica que nós temos. Exato. Então, mas aí, mesmo assim, teria um fluido vital animando essa vida com composição diferente. Não importa o tipo de vida, ele é animado pelo fluido vital. Né? Da mesma forma que, por exemplo, um peixe respira embaixo d'água e um ser humano respira fora d'água. Ambos são animados pelo fluido vital. Então, e como o espírito ele está sempre carregando o seu perispírito, pelo menos ele sempre que se manifesta a nós, ele utiliza daquele perispírito, ele também está carregando um pouco de fluido vital nesse perispírito? Além do fluido vital, né, que ele carrega, mas não necessariamente com um dado princípio vital, ele carrega também o princípio inteligente. Né? E aí, quando falamos em princípio inteligente, estamos falando também de um atributo diretamente relacionado ao espírito, né, que é a capacidade intelectual, que é a capacidade instintiva, que depois de desenvolvida torna-se intelectual, que é a capacidade moral, enfim, é algo muito mais profundo, né, quando falamos propriamente de princípio inteligente. Positivo. Não vou ficar polemizando muito aí, vou abrir para os demais. Mas não darei para você a oportunidade de esquivar-se do comentário de 1000 anos atrás, viu? Vamos lá. Bom, a evolução, nos primeiros 1000 anos pós-Cristo, ela foi muito calcada no próprio cristianismo que se desenvolveu. Então, boa parte do que nós temos hoje, pelo menos no mundo ocidental, nós devemos aos padres, aos que viviam em certo resguardo católico, né, o resguardo cristão, e eles conseguiram manter boa parte do conhecimento que nós temos hoje. Apesar de boa parte desse conhecimento foi mantido também pelos árabes e outra parte por chineses, que não tem nada a ver com a Europa, com o mundo ocidental. E nos últimos 1000 anos, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico muito forte, né? Principalmente nos últimos 500 anos. O desenvolvimento tecnológico foi, a cada ano, um crescente exponencial. Porém, nós já tivemos épocas morais melhores do que a gente está vivendo hoje. Nós já tivemos épocas de conhecimento moral, de transmissão de integridade moral, no meu entender, melhor do que nós já temos hoje. Talvez até a própria época de Kardec, 1850, né, tinha-se um respeito por aqueles que eram considerados civilizados muito grande. Não tinha o respeito pelos demais, mas pelos que eram considerados civilizados, o respeito era muito grande. Na verdade, irmão Afonso, não poderei concordar com esta última parte, né? Hoje vocês encontram-se, por incrível que pareça, tá? No auge da moralidade humana, né? Por incrível que pareça mesmo, né? Isso mostra. Mas por quê, né? Antigamente, ou no pretérito, parecia estar mais moralizado. Porque naquela época, eram muitas poucas pessoas que tinham acesso à leitura, à escrita, não existia globalização. Então, pouco era conhecido de tudo que existe. Então, os poucos que estudavam, que eram os filósofos, que debatiam, o faziam em grande profundidade e tinham a predominância na propagação das suas obras. Né? Então, é por isso que aparentava ser uma sociedade justa, filosófica, mas se você pegar os próprios ditames mencionados por
por Allan Kardec, entre outros, mostra ainda a discrepância da visão, né? As próprias perguntas feitas por Kardec mostram o quanto a humanidade ainda enxergava grande parte dos seus irmãos como bárbaros, muitas vezes mencionado no Livro dos Espíritos, enxergava ainda como primitivos, enxergava com discriminação, né? Então, nos dias atuais, existe sim uma evolução maior do que na época. Talvez não a contento, né, do que poderia ter sido se todos tivessem tido um esforço ainda mais focado. Entretanto, a humanidade, por incrível que pareça, repito, encontra-se no seu ápice moral, né, moralizado. Pelo menos ela já condena aquilo que é errado ó, na visão atual, apesar de praticar. Aqui temos um comentário, uma pergunta. O irmão Marcos pergunta: o perispírito é o mesmo para aquele espírito nas futuras encarnações? Sim. O perispírito acompanha o espírito até deixar de existir, se é que ele deixa, né, no futuro da existência. Mas é o mesmo. A diferença é que ele vem mais brutalizado, mais denso, e vai tornando-se mais etéreo conforme o espírito evolui, né? Então é como se você tivesse uma roupa mais pesada e passa a ter uma roupa mais leve conforme você evolui. Lembrando que você leva para o seu perispírito aquilo que você quer, as impressões que você desejar, e não propriamente precisa levar todos os males que existem na vida. Isso é muito bom, e é muito confortante saber. Por exemplo, uma pessoa que vive um câncer na Terra e venha desencarnar por conta dele, não precisa necessariamente vivenciar a doença após o seu desencarne. Pode livrar-se dele se assim tiver o entendimento. Não levar no seu perispírito as sensações, as dores, e assim sucessivamente. Tá? Eu vou abrir para mais dúvidas, caso haja, e depois iremos encerrar, que estamos chegando próximo ao horário do combinado do encerramento. Então, eu vou abrir para dúvidas finais aqui. Eu acho que foi bastante produtivo, né, os temas abordados, muito instrutivo. Agradeço ainda a participação de todos aqueles que puderam interagir, né? Mas vou dar a oportunidade para as últimas perguntas aí. Boa noite, irmão. Uma dúvida, no final aqui da pergunta, qual é a sua essência, a resposta fala, aproximando-se da verdadeira evolução, na qual a união é imprescindível. A união entre os irmãos, seria esse o significado? Sim, a união entre os irmãos, porque sem união não há evolução, né? Vamos entender que eu posso evoluir isoladamente, eu sou um espírito individual, mas enquanto eu não levar comigo os meus irmãos, eu não atingi ainda o meu potencial de evolução, até porque conseguir o bem apenas para si mesmo é progresso, não é evolução. E evoluir, então, nos torna responsáveis. Quanto mais evolui, mais responsável é por essa evolução outrora conquistada. E principalmente pelo coletivo. Exatamente. Vamos entender isso de uma forma muito simples. Se você é um civil, você é responsável pela sua família. Se você é um vereador, você é responsável por uma gleba dos seus eleitores. Se você é um prefeito, pela sua cidade. Se você é um deputado, pela região. Se você é um senador, por uma região maior. Se você é o presidente, pelo seu país. Se você é o presidente de uma grande potência, pelo mundo. Né? Então, olha os níveis de responsabilidade, mostrando que quanto mais alto chega o seu cargo, eu acho que estou fazendo uma analogia que não está ligada às questões materiais. Quanto mais alto o seu poder, maior a sua responsabilidade. Né? Isso traz consigo imensa responsabilidade. Tem uma questão B, né, uma subalternativa, por favor. Quando e como a vida se manifesta? Quando necessário, de diversas e inúmeras formas, as quais têm por finalidade fazer evoluir e progredir intelectual, fluídica e moralmente. A vida manifesta-se de diversas formas. Manifesta-se nos animais, manifesta-se nos vegetais, manifesta-se em tudo aquilo que está ao nosso redor.
sempre com a mesma finalidade. Por isso, ter respeito à vida é respeitar a própria evolução. Nós precisamos aprender a respeitar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Sejam eles espíritos evoluídos, espíritos em evolução ou ainda espíritos brutalizados. Todos, absolutamente todos, merecem o nosso respeito e o nosso auxílio. Até porque no passado nós fomos esses irmãos que também precisou de auxílio e hoje ainda precisamos, né, para evoluir e atingir os nossos objetivos. Pois não. A vida, nesse caso, ela tem só um objetivo: dar oportunidade da evolução do espírito. Não apenas a vida, né, Rui? O que não é para evoluir, né? A nossa existência é feita para evoluir a nós e ao próximo. Nós não fomos feitos para estagnar, nós fomos feitos para evoluir. É por isso que é muito satisfatório você chegar numa encarnação em determinada evolução e terminá-la em outra. É bastante satisfatório para você e certamente para Deus. Eu não entendi, fazer evoluir e progredir fluidicamente. O que seria progredir fluidicamente? Nós progredimos e evoluímos fluidicamente quando evoluímos nos outros aspectos. Os fluidos são uma resposta, uma consequência da nossa evolução geral. Lembrando que quanto mais evoluímos, mais etéreos nós ficamos, e maior a nossa capacidade de deslocar-se, de translocar-se, de fazer o bem para nós mesmos e para tudo que existe. O que eu tinha para dizer para vocês nesta noite era isso, né? E certamente aprendi muito mais do que ensinei. Gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E agora, neste momento, terminando os nossos, pela vontade divina, os nossos estudos, iremos, com a nossa pleiade, visitá-los nos lares, para que possam, assim, receber o nosso amor, o nosso auxílio, e sentir a nossa paz. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.